E aí, viajantes, tudo beleza? Eu sou a Rita. Eu sou o Rômulo. E hoje estamos aqui para dar uma dica para vocês. Tá dando um tiroteio ali, mas é brincadeira, tá? Bom, e após a gente ter rodado muito do Brasil, né? Desde o Ceará, descendo aí pelo praticamente o litoral, mas algumas partes do interior, a gente veio descendo, né, todo o Nordeste, passamos pelo Sudeste, também fomos chegando no Sul, até chegar nessa parte da fronteira. E aí agora a gente entrou no Uruguai. Foi uma experiência muito boa, né? Dentro do país mesmo a gente viu muita coisa diferente, então acompanha aí, né, na temporada anterior. Exatamente, e agora vamos explicar aqui algumas coisas para vocês. Para quem quer saber como é que faz para ir para outro país, em relação a motorhome, de carro, enfim, né? Nesse caso a gente hoje vai deixar algumas dicas importantes. Confia que é só sucesso que a gente vai falar aqui, tá certo? Em relação especificamente aqui aos países do Mercosul, né? Especificamente Uruguai, Argentina, Chile, algumas dicas aí também. Sim, então fica até o final porque vai ser topzera. Bom, aqui é a minha pesca, né? Uma colinha para eu lembrar das coisas. Documentação em si, você tem que ter tanto a sua documentação quanto a do carro. E também um seguro que é chamado de carta verde. E dessa vez vamos iniciar falando dela. E inicialmente falando assim, carta verde, não necessariamente tem que ser verde. Sim. Mas a gente às vezes imprime numa folha verde, né? Mas para evitar algum problema de alguém mal intencionado e tal, ficar dizendo não, tem que ser verde. Pronto, começa por aí. E o que é a carta verde? A carta verde é um documento, um seguro, né? Na verdade, é um seguro para para terceiros, não segura o seu veículo, não é o seguro auto como a gente conhece no Brasil. É um seguro que vai funcionar apenas para uma ocasião, né, de acontecer algum acidente, alguma coisa, de danos materiais e corporais, né, pessoais assim, de médico e tudo, para os terceiros, ou seja, meio que os países exigem e você não entra se você não fizer. Sim, assim, meio que porque, assim, por exemplo, se você entra num país e causa alguma coisa, você tem que dar assistência àquela pessoa, àquele veículo. É por isso que eles exigem essa carta verde. E aí você pode perguntar, mas uma carta verde é caro? Como é que funciona em relação a isso de carta verde? a gente estava pensando em fazer para 90 dias e ver os valores, né? Porque é bom fazer sempre sobrando com o que você planeja passar o tempo, né, no país. Quando a gente foi cotar, tava mais ou menos uns R$350 por aí, o de 90 dias. O de um ano chegou a ficar R$370. A gente conseguiu um descontão, né? Aí R$20 de diferença. Foi melhor faz logo de um ano, nunca se sabe aí o que vai possa que, você né, precisar, um imprevisto, alguma coisa, se quiser passar mais tempo também, está disponível aí. Sim. E foi o que a gente fez. Aí o que acontece? Essa carta verde que a gente fez, né, de um ano, no caso, depende do tanto de tempo que você vai ficar. Aí a dica é, você olha o que compensa mais. Às vezes até compensa você pagar uns R$20 a mais para mais tempo por conta do imprevisto, né, que pode acontecer, enfim. Quais são os países que essa carta verde que a gente fez cobre, né, no caso? Porque essa carta verde, no caso, vai ser do Paraguai, Argentina e Uruguai. São os países do Mercosul. Ué, mas tá faltando a do Chile. Mas a do Chile, a gente vai ter que fazer outra carta verde, que eu não sei se chama carta verde também. Não chama carta verde, se chama SUAPEX, que é a mesma coisa. O sentido é o mesmo, só que é específico do Chile. Assim como do Peru é o SOAT, assim como outros, né? Cada país tem um nome. Ah, por que vocês não fizeram também a do Chile logo? Porque a gente ainda vai passar por Uruguai, Argentina. E aí quando estiver mais perto é que a gente vai fazer, porque a gente não tem ainda um prazo de quando vai entrar no Chile, entendeu? A gente ia estar pagando desnecessário. Então, quando estiver mais próximo, a gente também vai fazer esse seguro, né, do Chile, entendeu? E aparentemente é online. Aí a dica é você cota mais de um, né? Porque tipo assim, você vai com um, ele dá um valor, vai com outro, dá valor. A gente chegou a receber uma cotação de 430, foi 434. E chegamos a fechar com 370, ou seja, depende muito do corretor. Então a dica é essa, pesquisar bastante.
E ainda sobre a documentação, é a questão de meu veículo tem que estar documentado como motocasa para eu poder entrar no país. Não, pelo menos Kombi, né? A gente viu que passou de boa, Kombi, Home. Agora, vans em si, provavelmente sim, né? Por conta da categoria. Até no Brasil você não pode andar, né? Tipo... A não ser que você tenha a categoria D. Isso, exatamente. Mas eu acho que precisa ser transformado em si, né? Mas para vir para outro país, sendo Kombi, carro pequeno, não é necessário, pelo que a gente viu, né? Não é necessário estar lá no documento, motorhome, motocasa. Você pode vir tranquilamente, inclusive o pessoal de Kombi, né, conseguiram entrar, a gente viu. E sem estar com né? Motorcasa. Porque eles simplesmente só pedem a carta verde. O que a gente percebeu foi isso. E rapidão, né? Ela olha, tá, beleza, tudo então certo, entrega. Isso. Pelo menos no Uruguai. Vamos ver as próximas, vocês acompanham. A questão da documentação do carro é o documento do veículo, tudo verde. em dia, e a carta verde. Agora vamos para a documentação pessoal, né? No caso, o que é necessário a documentação das pessoas para entrar em outro país? É necessário um passaporte? Eu posso entrar com simplesmente minha identidade? Sim, nos países do Mercosul você pode simplesmente vir só com sua identidade, ela estando em bom estado. Aquele modelo novo é o ideal, né? Porque aí tudo certo, ela tem que estar em bom estado, não ter mais de 10 anos no caso, é por isso que eu tô falando, né, do modelo novo, que aí você renova e vem. Mas eu não tenho um passaporte, sei o que, enfim, confia, tá certo, com a identidade. Aí, ó, a gente tem um passaporte, finalmente um carimbo, depois de 6 anos, então também dá certo, né, passaporte assim, eu acho legal porque fica os carimbos, né, quando você for e tal, a identidade você não vai receber nada, mas para evitar gasto, você pode vir só com a identidade. Pelo menos no Uruguai a gente ficou sabendo que não recebe nada de identidade, né? Sim. A dica para documentação eu comprei uma pasta, que aí, inclusive aqui vocês estão vendo, né, esse papelzinho verde, a gente imprimiu tanto na cor verde como na cor branca. E quando a gente passou na fronteira, no vídeo anterior, inclusive. Ela pediu, né, para olhar. Ela pediu para olhar e a gente entregou o branco, ou seja, pelo menos nessa fronteira do Uruguai não tem problema nenhum. O papel A4 em branco, né? Ou em branco não, da cor branca. Aí na pasta é bom porque não amassa, tá tudo lá, ó, direitinho e tal. E aí você anda com ela assim. Achei bem legal fazer isso e é uma dica, né? Pra quem quiser. E é baratinho. Vamos falar pra vocês agora quais são os itens obrigatórios para seguir para o outro país, né? No caso. No caso a gente viu da Argentina. Eu não tenho certeza no Uruguai. Sim. Mas nessa região... Mercosul em si, né? Pra quem tá em Ushuaia... É isso aí. Por exemplo, na Argentina, a gente ficou sabendo que precisa de 2 triângulos obrigatórios, por conta que, se houver algum imprevisto, algum problema na estrada, no Brasil você coloca um triângulo no sentido que você ia. Na Argentina você coloca a tantos metros, né, do veículo de um lado e de outro. Já que a gente no Brasil precisa ter um, né, a gente já tinha. E aí precisamos comprar outro, que foi o caso lá em Pelotas, que até mostramos aí nos últimos vídeos. Então a gente já tinha esse triângulo aqui, que é o que a gente já tinha desde o início, desde sempre, e aí compramos o outro aqui, né? Outro triângulo. Sim, que no caso, questão de valores, a gente comprou ainda por R$20 o triângulo, né? Lá em Pelotas. Aí são 2 triângulos no caso. Tem uma confusão às vezes, os obrigatórios e os recomendados. Sim. Um dos que mais se fala é o cambão. O cambão é tipo assim, é um item, né, que pode ser aquele rígido para você ser rebocado ou rebocar algum. E nesse caso o cambão, pelo que eu vi, algumas pesquisas que eu fiz, até em sites de governos, alguma coisa assim, da Argentina, de Uruguaiana até, tinha informando dos itens que a gente citou já, o triângulo, os itens obrigatórios, o extintor, né, que a gente já tem por nossa segurança, Sim. que no Brasil atualmente não é obrigatório. Mas aí a gente soube do cambão como recomendado. Mas também dizem que eles meio que, é mais para assim, na fiscalização da estrada, não é nem que na fronteira eles vão bloquear seu veículo se não tiver. Sim. Mas por exemplo, na parada policial eles vão ver os itens obrigatórios, talvez. E no caso... Não, assim, na fronteira eles não pedem isso. Nas paradas policiais no meio da estrada, sei lá, você tá indo pra Patagônia, aí do nada eles param, perguntam se tem isso ou aquilo. Aí eu não sei se leva multa ou alguma coisa assim, né, que nunca foi parado. E aí, como algumas pessoas
já relataram também. No lugar do cambão pode ser usada uma fita, daquelas fitas bem reforçadas que, curiosamente, lá em Canavieira a gente ganhou de um viajante, casal lá. Um casal bem legal, foi o casal 107. É isso, aí tá servindo, a gente não comprou cambão e nem fita, né? Porque a gente ganhou essa daqui. Ou seja, estamos levando, caso parem a gente e perguntar, ou seja, daqui. E ela tem várias camadas, ó, eu não me lembro ao certo, mas cada um tem tantos, que ela aguenta tantos pesos, né, de toneladas e tal. E aí, tipo, ela é bem grande, precisa dar 2 voltas. Mas se Deus quiser nós não vamos prestar. E também tem que ter um colete. Aqui você tem que andar igual refletivo, né? É isso, é bem chamiento. Parecendo minha blusa, né, laranja? Tem que usar ele, né? Se o carro der algum problema, você veste para você estar mexendo na estrada, que é justamente para a pessoa ver que você tá ali, entendeu? Aí tem que ter. Né? A gente comprou, se eu não me engano, foi R$16, 14, mais ou menos. R$16, por aí. R$15, se bota assim. É a questão do extintor, né? Aí tem obrigatório, tá, minha gente? É tipo extintor válido, né? No caso, os triângulos. E o recomendado é que é o cambão, colete, ou então essa fita, né? Uma fita. É fita? Sei lá. Essa cinta aí, uma cinta, sei lá. Cinta, mais pra cinta. Para o nosso caso, que é uma van grande, né? Tem que ter as lanternas Mercosul, né? É um veículo já maior do que a Kombi, né? Já tem teto alto e tal. Acredito que uma van teto baixo talvez também precise, por ser um veículo maior, né? Um pouco mais robusto. No caso, longo, né? É tanto que, como a gente viu naquele tempo, há 6 anos atrás, todos os veículos grandes, como ônibus, caminhões lá, tudo tem a luz verde do lado esquerdo e a luz vermelha do lado direito. Sim. Entendeu? Tem um pouco, é o contrário de embarcações e aeronaves. Então pega essa dica, se você for instalar luz Mercosul, cuidado para não instalar errado, lá do contrário, né? Agora vamos falar sobre alimentação, o que pode e o que não pode entrar numa fronteira, divisa de países, né, no caso. Lembrando que cada fronteira é diferente da outra. Sim, a gente já teve experiências bem tranquilas e outras já bem mais rígidas. Há 6 anos atrás pegaram nossas coisas, tudo, né? Inclusive eu vou até citar que foi lá no Chile, né? Ele é bem rigoroso, pelo menos quando a gente passou nessa fronteira, ficaram com... A gente não sabia muito bem, né? Só foi, não se informou de nada e ficaram com nossas frutas, verdura, enfim. Mas o que tem na lei? Bom, a gente pesquisou antes de entrar aqui para o Uruguai, né? Já estamos no Uruguai no momento. E... Quer participar? No Uruguai, né? A gente pesquisou antes e assim, só encontramos formulários do Chile, entendeu? E a gente até pensou, será que no Uruguai vai precisar preencher formulário dizendo que tem ou que não tem esses itens, esses alimentos, essas coisas frescas, né? No caso, vamos citar o do Chile, né? Que é o que o mais deixa bem claro o que aqui tem, o que é que não pode, o que é que não pode. Sim. Apesar de ter insights do próprio governo do Uruguai informando também o que é, que pode e que não pode. Apesar que na fronteira do Uruguai não pediram para informar nada. Mas aí a gente viu um site que lá eles restringem alguns alimentos, né? Que não pode entrar. Só que do Chile a gente sabe porque já vivenciou isso, que é tipo, eles entregam um formulário, você tá marcando ali que realmente não tem. Se eles vê algo que você marcou que não tem, você vai levar multa. Simplesmente isso, entendeu? E aí, o que é que são esses itens? E não pode entrar em si, que eles informam lá realmente direitinho. Vamos começar pelas carnes. Carne fresca, tanto carne como ovo, linguiça, mortadela, essas coisas não podem entrar. Segundo a lei. Segundo a lei, né? E aí, se você cozinhar a carne, pode entrar, cozinhar o ovo também pode entrar, mas aí que lógica tem, né? Cozinhar 1 quilo de frango, como é que vai permanecer vários dias? Então assim, é bem complicado essa questão de carne, mas se você tem um pouquinho além, vai passar em fronteira, cozinha, eu fiz isso, né, na verdade, e cozinhei, fritei 1 quilo de linguiça. Mas enfim, aí essas partes aí são proibidas, né? Não pode entrar. E quanto à questão de frutas, todo tipo de fruta não entra, só hortaliças. E também ainda a questão dos alimentos, tem os grãos, né?
Esqueci de falar. Falam que tem grãos, não passa, né? Assim, grãos Sei. em si, que eu acho que para plantar, né? Sei lá, milho, feijão. Bom, isso aí eu não tenho certeza, eu tô deixando mais ou menos o que eu vi, né? No caso, tipo, coisas que brotam, cebola, né? Esses tipos de tempero, assim, coentro, essas coisas não entra. Tudo que é de planta em si, sabe? E aí... Queijo, derivados de leite, ele fala muito, né? Isso, derivados de leite, lembrou bem. Queijo, requeijão. Tem também a margarina que não entra. Creme de leite também não entra, infelizmente, porque é muito caro. Se você tem dúvida, dá uma olhada assim, mas basicamente a gente quis trazer nesse vídeo só assim os óbvios, né? Sim. Que são tipo assim, derivado de leite, você... o que já é derivado de leite? Aí você vai pesquisar o que é, e aí por sua conta e risco, né? Se quiser tentar passar ou não, né? Aí o que acontece? Se você tiver a sorte, né, entre aspas, de não ser revistado e acabar passando. Mas lembre-se, se for colocar formulário, se você tiver, é recomendado você declarar que tem. Porque se você não declara e eles acham, pelo que a gente viu, parece que leva multa, né? E a multa vai ser mais cara do que o que você iria perder. Aí talvez não compense. Aí é isso. Se a gente tivesse marcado naquele dia que não tinha, eles acharam tudo, né? Tava bem óbvio na geladeira, na época que a gente foi há 6 anos atrás, a gente tinha se lascado, entendeu? Mas aí como a gente declarou, de boa. Enfim, e aí a dica poxa, e eu vou ter que comprar tudo, porque aqui no Uruguai a gente vai fazer um vídeo inclusive sobre o preço, essas coisas, mas já deixando aqui um spoiler para vocês, é muito caro mesmo, e aí o que puder estocar para trazer, que possa passar, você traz, entendeu? Se couber, né, no carro, porque a gente também não tem muito espaço, né, que é uma casa, mas papel higiênico, que é um item essencial, né, que todo mundo usa e tudo. A gente ainda comprou uns 16 rolos, mas era melhor ter comprado de 24, porque até na Argentina é caro, né, papel higiênico. Principalmente se você se planeja para passar mais tempo, essas coisas. Isso. Outra dica você tá na casa móvel, né? Sim. E você tem um botijão de gás, o botijão de gás dos outros países são diferentes do Brasil, entendeu? E para você meio que abastecer o seu, você vai ter que precisar de um adaptador. E tem esses adaptadores que vendem até na internet aí e tal. E foi uma coisa que a gente não trouxe. A gente tá naquela coisa, não sabe como é que vai fazer quando esse gás acabar, porque esquecemos completamente esse adaptador de botijão, porque é diferente, né, do Brasil. Para quem não sabe, o botijão é diferente. E aí, não sei como é que a gente vai fazer. Vamos ver o que faz. Vocês vão acompanhando aí todo esse desenrolar da história. Outra coisa da fronteira são os animais de estimação. A gente não pode dizer ao certo cada item que precisa, assim, mas a gente sabe que tem algumas vacinações que são necessárias, mas certificado, mas cada país informa seus requisitos. Então, assim, se vocês planejam para ir a algum país, você vê direitinho aquele país em específico. Tem que estar todo em dia, né, a saúde do seu pet, e aí emite esse certificado e tal. Enfim, a gente não tem propriedade para falar do assunto porque não andamos, né, com pets. E outra dica também, quanto à questão da alimentação, tragam arroz. Eu acho que não bloqueiam, assim, fronteiras. Eu acho que no tempo do Chile não levaram arroz. Eu não me lembro, mas eu acho que eles não levaram arroz. Mas arroz, macarrão, não sei se estoca assim ou traz. Vai por mim, é o que eu tô dizendo, assim. Mas também se der errado, não diga que foi eu não, viu? Mas enfim. E quanto à questão de pagar, já que é outra moeda, já que não vai valer de nada, né, você ter real, a não ser que faça o câmbio em si. Que para fazer a conversão de uma moeda para outra se chama câmbio, né, para quem não sabe. E aí, o que a gente fez antes de passar para outro país, né, no caso? Como vocês viram, né, a gente no Chuí, que a gente saiu do Brasil pelo Chuí, que é a divisa com o Uruguai, é uma cidade só praticamente, ali Chuí brasileiro, Chuí, Uruguai. Aí tem as casas de câmbio, aí tem o que a gente fez. Fez algum câmbio assim, mais ou menos o que a gente prevê aqui no Uruguai, né, de gastar. Assim, pode ser até que precise mais. Às vezes a cotação na casa de câmbio está bem melhor do que, sei lá, uma outra opção boa é o Western Union, né? A gente não fez ainda, mas parece que vai fazer em algum momento.
mas na casa de câmbio tava uma cotação até boa. E aí a gente já trocou um certo valor, não muito, porque no Uruguai a gente não pretende gastar muito, né? Porque é muito caro, assim. Algumas coisas sim, mas outras... Então, aí a gente preferiu fazer isso ainda no Brasil para facilitar as coisas, porque a questão de câmbio, por exemplo, lá onde a gente foi, já nem aceitava tipo cartão, ou Pix, nem nada assim para fazer o câmbio. A gente tinha que sacar no banco para retirar do lado do Brasil em espécie para ir lá fazer essa questão de câmbio, o chip em si, né? Porque para quem não sabe, nossas operadoras não pegam em outro país. Assim, por exemplo, tem algumas que tem essa questão, né, de internacional, mas é bem caro, tem que ativar um plano, aquela coisa. E aí, o que a gente fez? A gente foi do lado do Uruguai, comprou um chip que já vem com plano, né? Foi R$50 esse chip e já vem com plano de 30 dias. Que a gente não pretende passar mais do que isso aqui no país, porque a gente também está muito caro. E daí, a gente não tem Starlink, pra quem tem, né? Tipo, tá de boa. Tá de boa, pode até não querer fazer chip nem nada, mas a gente fez esse chip, R$50. Aí quando chegou essa parte do câmbio, também foi dinheiro na mão, em espécie. Exatamente, e aí o que acontece? Fizemos o câmbio, o outro foi o chip e outra coisa no Uruguai, especificamente, esse é do Uruguai, é a tag, né? Que é uma tag que você coloca para os pedágios, que não são muito baratos também. Mas por que tem que fazer essa tag e não pagar? Porque nas praças de pedágio do Uruguai, eles são cancelas automáticas, apenas com sensores, ou seja... Não existe ninguém. Não tem atendente nem nada. Se você chega sem saber de nada, você vai ter que encostar o carro e ir lá sei lá, uma vendinha lá que geralmente tem, pegar a tag, abastecer de tantos de créditos, né? Colocar digamos assim. Dinheiro, né, nessa tag. A tag, aí você cola no vidro para poder passar lá na cancela abrir. Senão você não vai passar. Sim. Né? E aí a gente já se antecipou, viu mais ou menos o trajeto que vai fazer e já abasteceu a tag de todos os valores de pedágio até... No mapa viu quantos pedágios mais ou menos vai ter no caminho, ou seja, aí colocou esse valor, né, lá, fez o cadastro, porque para você ter essa tag você tem que fazer o cadastro, dar as informações do seu carro e aí vai receber por e-mail ou pelo número, né, que nesse caso a gente já deu o número do Uruguai, porque como é que ia receber? Mas aí se você tem Starlink, então pode receber pelo e-mail, né? Não necessariamente é o chip em si que você tem que ter. Não é obrigatório, mas é um bom, né? Ter um chip lá, precisar ligar, sei lá o que. Mas eu quero usar meu cartão de crédito. Não use porque você só vai se dar mal, né? É muito porque imposto. É muito caro o IOF, a questão do IOF. Então assim, o que a gente fez para vir, se preparou, né? A gente pediu um cartão global, né? Que no caso de débito. E aí nesse aplicativo mesmo a taxa é mais baixa. E aí é 1,1%, enfim. E tem algumas opções, se você pesquisar aí, a gente não vai dizer qual foi a que fez, porque não estamos sendo patrocinados. Mas não é o que todo mundo usa, né? Bom, enfim, aí o que acontece? Às vezes aí você vai por você, porque dependendo da época e do país e tudo, às vezes a cotação do cartão tá melhor do que uma coisa da casa de câmbio, ou não sei. Mas assim, no momento a gente vê que às vezes compensa no Western Union, às vezes compensa mais no cartão, às vezes compensa na casa de câmbio. Aí você vai de acordo com o que sempre é bom pesquisar. Vai, né? Olhando, né, o que compensa mais. E aí... Mas é bom sempre ter todas as opções, porque às vezes, sei lá, não passa no estabelecimento, você vai ter... Isso, a gente já viu que teve local que só aceita dinheiro. Efetivo. Efetivo, tipo isso. Aí a gente tem que ter um dinheiro andando, né? Porque, sei lá, uma borracharia, alguma coisa, vai que nem aceita, né? E aí você faz essa análise, né, do que compensa mais. Teve vezes que eu olhei que a Western Union tá muito mais em conta. Sei lá, se você quer trocar... O que é o Western Union? O Western Union é tipo assim, você na verdade é uma instituição que tem praticamente em quase todos os países, eu acho. Tem no Brasil, claro. E aí você deposita... Que no caso dá pra usar o Pix, né? Dá pra usar até Pix. Deposita, pode ser pelo Pix. Na conta dele, você faz lá a conta e tal. Aí você, no país que você estiver, você vai sacar na moeda local
em uma cotação bem boa, assim, geralmente, até onde eu vi, né, até no momento, né, que pode, às vezes varia tudo. Varia, claro, depende da moeda, depende da época e depende do país. Mas e as casas de câmbio? A casa de câmbio você tem que ter o dinheiro em espécie para poder trocar. Eles não vão aceitar Pix, né? Pelo que a gente sabe, não aceita, tem que ter o dinheiro. Ou seja, a gente tem que estar andando com reais em dinheiro para ir numa casa de câmbio. Às vezes nem pensa, porque talvez eles usem a taxa de turismo, né? O dólar turismo. O dólar que eu falo é um exemplo, né? Do dólar. Porque tem o dólar turismo e o dólar comercial. Aí casa de câmbio geralmente eles usam do turismo, né? Que eles ganham com isso. Então é toda essa. Aí a dica é essa aí que a gente tá falando pra vocês. E aí o cartão global, para explicar rapidamente como é que funciona, você deposita em reais também na conta, né, do cartão, e depois você converte em dólar, aí fica lá em dólar. Aí no país que você passar, ele já converte automático para, sei lá, peso uruguaio, peso argentino, peso chileno, rublo russo. Exatamente. A moeda padrão é dólar e aí... A local é convertido. Acabou. Aí tem a taxa de conversão, que é o que você vai pagar, né, nesse caso. Lembrando que, por exemplo, a gente fez o cartão e tudo, e aí o Western Union a gente ainda não fez. Na época que a gente foi, a gente não fez. Tava sem saber de nada, a gente passou em crédito e pagou quanto de IOF? Mais de R$1.000 só de IOF há 6 anos atrás, que a gente foi sem saber nada. Era abastecendo. Mas tipo, a gente não... Foi uma viagem assim em cima da hora, não sabia nada. Era só mato, né? Não tinha muita gente que descia e tudo. A gente foi abrindo um mato lá e descobrindo sozinho, entendeu? Mas 2018. Informação tinha, né? Só que a gente não teve tempo de fazer isso. Então foi por isso que a viagem até se tornou mais cara. Atualmente a gente está viajando economicamente, inclusive quem quiser acompanhar nossa viagem, né? Para quem não tá vendo, né, como é, tipo, não tem muito dinheiro, mas quer viajar, então segue aí a gente, acompanha que nós tanto que dessa vez é a nossa, né? Com mais calma, visitando os lugares, né? Aproveitando mais e vamos se atentando mais nessas coisas aí. Sim, a gente também comete erros, como na fronteira do Uruguai a gente deixou de se atentar em algumas coisas, mas aí vocês vão entendendo aí. Com o passar dos vídeos, né? Passar dos vídeos. Mas a gente vai aprendendo, porque naquele tempo que a gente estava sem saber, a gente entrou no Chile, saía do Chile, entrou no Chile, saía do Chile. A gente chegou a entrar 3 vezes no Chile, não foi? Não foi 4. Na última vez a gente já sabia o que passava e o que não passava, que ele olhou e não pegou nada. Foi aprendendo na prática, né? E não na teoria. E por aí você tira, né? Como é que vai ser. Sim. E aí a gente fez esse vídeo exatamente para ajudar quem queira vir, ou então quem só tem a curiosidade, né, de saber como é ir para outro país e tudo, mas é isso aí. E se você falar, mas eu não sei falar o idioma, você se vira, a gente também não sabe bem, mas tipo, você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, falando uma palavra, você já aprende, entendeu? Na prática é mais... É um intercâmbio bem... Você aprende mesmo, sabe? Na marra, assim. Não souber nada, mas assim, tem mais dificuldade? Tem, mas não é impossível você fazer isso. Então, assim, a gente só dá forças para quem quer fazer, se planeja direitinho, que dá tudo certo. Vai dar certo. Bom, então, eu espero que a gente tenha lembrado de falar tudo que a gente planejou em falar aqui para vocês. Se tiver alguma dica também que a gente não tenha falado aqui, você quiser acrescentar, aí, deixa aí nos comentários, que aí é válido para quem também vem assistir, sei lá, e ver aí seu comentário também. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E deixar aí o seu like para ajudar a gente também. E continua nos assistindo aí nos próximos vídeos. Que a gente vai seguindo aqui do Uruguai para frente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.